Olá, pessoal. Semana passada eu falei sobre crenças limitantes. Como acontece isso dentro de nós, na nossa mente, através dos ensinamentos dos nossos pais, através de exemplo, através do meio em que vivemos. Acontece, é gerado em nós crenças, e essas crenças podem ser limitantes, nos limitar, nos paralisar, nos neutralizar diante da vida. Pensamentos errados sobre nós mesmos. E hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Eu vou tentar ser o máximo sucinta, enxugar o máximo que eu puder, porque é um assunto muito extenso e com certeza daria outros vídeos desse, que é sobre fortalezas espirituais. Espiritual já está dizendo, é no mundo, no campo espiritual, no mundo dos espíritos, né? Porque nós somos espírito. O ser humano não é só corpo ou só alma. O ser humano é espírito, alma e corpo. Mas vamos aqui até um pouquinho sobre fortaleza. O que é fortaleza? No mundo natural. Vocês já assistiram aqueles filmes de épocas medievais, né? Aqueles castelos com lustres, com várias escadarias, com vários quartos. Mas aquilo não é fortaleza, aquilo é castelo onde o rei ou o príncipe mora, né? Não é fortaleza, aquilo ali é um lugar que fica no lugar alto, normalmente os castelos ficam em lugares altos e é habitado pelos reis, pelos nobres. Só que fortaleza, ele não é habitado. Fortaleza é uma construção fortificada em volta de uma cidade, em volta de um território. Fortaleza é uma construção fortificada, são muros altos fortificados que cerca, que serve para proteger, serve para a defesa do território. E por que fortalezas espirituais, que é o tema deste dia? Fortalezas espirituais é onde no mundo espiritual são levantados muros altos na nossa mente, no nosso cérebro. Levantado muros altos para a defesa do território. Mas esse território é de quem? Depende. Lá no Jardim do Éden nós vemos que o território pertencia a Deus. Que Deus vinha falar com o homem todo entardecer. Mas aí a Eva, ela deu ouvido à influência do inimigo. Ela deu ouvido à serpente que estava sendo usada pelo diabo para distorcer aquilo que Deus falou. Deus falou, olha, não coma daquela árvore, daquele fruto, porque no dia que você comer, vocês morrerão. Falou para Adão. Então Satanás veio na serpente e falou com Eva, não, certamente você não vai morrer. O que ele não quer é que vocês conheçam o bem e o mal como ele conhece. Ele não quer que vocês sejam igual a ele. Por isso que ele falou para não comer do fruto. Mas vocês não vão morrer, com certeza não. Ali Satanás estava levantando fortaleza, estava o quê? Dominando o território. Porque quando a mulher parou para dar ouvido ao diabo, ele começou a tomar território. Ela deu legalidade ao diabo para tomar o território da mente dela. E ela começou a olhar o fruto com outros olhos. E aí nós todos sabemos o que aconteceu. Ela comeu e deu para seu marido comer. E até hoje o mundo está como está. Mas fortaleza espiritual são fortificações que o inimigo levanta para defender o território que já é dele, a mente que já é dele. Porque, como dizia William Shakespeare, existe coisas entre os céus e a terra, mais do que imagina a nossa vã filosofia. William Shakespeare falava isso. Existe coisas entre o céu e a terra, mais do que imagina. Ele queria dizer o quê? Que existia coisas que o nosso entendimento humano, os nossos olhos humanos não conseguia ver, mas que existia. O fato da gente não ver não significa que não existe. Então, fortalezas espirituais são um conjunto de ideias. São fortificações levantadas para defender um território no mundo espiritual. Porque o ser humano, ele é espírito. E o que é espírito?
A palavra espírito no grego, no hebraico, significa ruá. No grego significa pneuma. E no latim significa espíritos. Todas essas palavras no hebraico, grego e latim significam uma coisa só: fôlego de vida, sopro, respiração. Quando Deus fez o homem lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, fala assim, no livro de Gênesis. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, fez a gila e soprou em seu nariz. E o homem se tornou um ser vivente. Em outras traduções fala, o homem passou a ser alma vivente. A alma e o espírito, elas não podem ser separadas. Nós não podemos, porque uma vez que nós somos espírito, nós temos uma alma, né? Espírito é o sopro, é o fôlego de vida, é ar. Nós temos uma alma, que é o cérebro, que é onde fica os neurônios, é onde fica as faculdades mentais, onde pensamos, sentimos, temos emoções, né? Temos vontade, é a alma. E habitamos no corpo, que é aqui onde nós vemos, né? Que temos conexão com o mundo terreno, o mundo natural, através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A nossa alma tem conexão com o mundo natural através do nosso corpo. Mas o nosso espírito tem conexão com o mundo espiritual. Aí é onde entram as fortalezas. Porque se a nossa vida está embasada na palavra de Deus, vai existir fortalezas. A Bíblia fala que Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso escudo, é aquele que nos protege, é aquele que nos cerca. Deus é a nossa fortaleza. A palavra de Deus é a fortaleza da nossa mente, onde vai nos manter guardado do mal, onde vai nos manter guardado do pessimismo, guardado do vitimismo e de muitas outras coisas que Satanás quer colocar em nossos corações. Outra coisa, coração, quando a Bíblia fala em coração, ele não se refere ao músculo do nosso corpo que bombeia sangue, ele se refere à alma. Coração e alma, na palavra de Deus, tem a mesma conotação, tem o mesmo sentido. Então Satanás, ele quer dominar a nossa mente. E uma vez dominado, ele ergue conceitos e valores para fortificar, que é o forte, né? O forte, uma muralha forte, fortificada para defender o seu território. Porque a mente do homem agora está nas trevas, está no mal. Então ele precisa se fortificar com conceitos e valores para defender o território que ele domina. E assim também é Deus. Se somos dominados pela palavra do Senhor, nós erguemos em nossas vidas fortalezas na palavra. O salmista Davi fala que a palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, o homem ele é trino, espírito, eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. E isso é a guerra, nossa alma. É a guerra espiritual entre o mal e o bem. Uma vez eu li o livro de Joyce Meyer, né, de uma pregadora americana, O Campo de Batalha da Mente. Se vocês puderem, compre esse livro que é maravilhoso, é abençoado. Ela fala como por muitos anos ela viveu no domínio de Satanás, sendo atingida, sendo massacrada, onde fortalezas foram erguidas na sua mente. Por isso que o título do livro é O Campo de Batalha da Mente, né? E Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante ou mais cortante que a espada de 2 gumes, e é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito. Só Jesus, Jesus é a palavra. Só Jesus pode dividir alma e espírito. A psicologia não pode. A psiquiatria não pode. A ciência não pode. Só Jesus faz essa divisão de alma e de espírito, porque estão tão interligados que nada no mundo natural
pode fazer essa divisão. Porque se o espírito sai, se o fôlego de vida sai do homem, a sua alma apaga, a sua alma morre. E o seu corpo volta ao pó. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero trazer para vocês. Que somos espírito. Então, fortalezas espirituais são construções erguidas para defender um território. Ou território do mal, ou território do bem. Em que a nossa mente está? Qual é o Senhor do nosso coração, né? Alma, coração, é a mesma coisa. Qual é o Senhor? Quem domina o nosso coração? Quem domina a nossa mente? Nós vemos lá no Jardim do Éden que a primeira coisa que aconteceu foi o homem ter medo. Depois que eles comeram do fruto, eles teve medo, porque eles viram que estava nu e tiveram medo de Deus. Medo é uma fortaleza espiritual na nossa vida. O medo é uma fortaleza que Satanás ergue na nossa mente para nos paralisar. Então isso aí já tem um desdobramento muito profundo. Então, fortalezas espirituais e crenças limitantes estão interligadas, porque é algo que é construído na nossa mente para defender um território, ou do bem ou do mal. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Mais para frente eu vou dar mais um geral, porque é um assunto muito profundo. É isso aí, gente. Shalom para todos.